Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e ao contrário de Pedro Nuno Santos, José Gomes Ferreira sabe o que não funciona em Portugal. Peço-vos que deixem o like neste vídeo, que subscrevam o canal e que se acharem adequado adiram ao plano de apoio ao canal. No vídeo de hoje venho-vos mostrar um comentário de José Gomes Ferreira em que ele enumera algumas daquelas que foram as tragédias do governo socialista nos últimos anos. Venho-vos então mostrar este vídeo. Ricardo Costa muito provavelmente engoliu um enorme sapo em direto, mas era a lufada de ar fresco que nós todos precisávamos, porque efetivamente sabemos que a propaganda de esquerda na televisão portuguesa tem sido constante e dramática. Mas venho-vos então mostrar este vídeo só para nos rirmos um bocadinho, porque efetivamente também faz falta. Vamos então ouvir. Um claro desenho de uma maioria sociológica de direita que não está a formar-se. O tempo verbal já está formada. E porquê? Rapidamente com alguns tópicos. Desde logo a instabilidade política criada no seio da própria maioria que nos estava a governar. Depois, na economia, a ideia de que estamos a crescer muito pouco e que estamos a perder o campeonato no indicador que é economias, mas que os portugueses já ouviram falar muita vez, que é o PIB per capita em paridades de poder de compra. Na saúde, que exclui cada vez mais, que atira cada vez mais portugueses para as listas de espera e para os seguros privados que muita gente não tem dinheiro para pagar. Na educação, que deixou de ter exigência, para além da confusão que é a falta de professores e desorganização, deixou de ter exigência em exames e em provas de aferição. Na falta de eficácia de serviços públicos, e esta falta de eficácia e falta de produtividade e até de produção em quantidade afeta muitos cidadãos, nomeadamente com esta questão do atendimento por agendamento e não como era antigamente, toda a gente tinha o direito de lá ir. O José Gomes Ferreira toca aqui em tópicos muito importantes. Ora, a parte da economia, que é uma coisa que aparentemente não tem sido trazida para o debate público, Portugal perdeu o poder de compra. O poder de compra português está dos piores da União Europeia. E aparentemente, para aqueles que não sabem sobre a economia, aparentemente Pedro Nuno Santos é um deles, porque diz que crescemos muito e efetivamente ele acha que sim, crescemos acima da média europeia, etc. Meus caros, é como eu vos digo, de pouco ou nada importa, ele fala muito dos aumentos de salários e de pensões, de pouco ou nada importa aumentarmos os salários e as pensões, se no fim do dia temos menos poder de compra. Podemos ver isso na Argentina, por exemplo, em que antes deste governo, que a economia finalmente começa a querer florescer, depois de uma inflação com 3 dígitos, que é uma coisa dramática, víamos dinheiro espalhado nas ruas porque o dinheiro não valia coisíssima nenhuma. Com a inflação de 3 dígitos, quem efetivamente é que gostaria de ter dinheiro? Portanto, meus caros, é tão simples como isto. O poder de compra é o mais importante e é o melhor indicador para definirmos exatamente a riqueza de um país. E depois também podemos, e isto aprendi com o professor Mitar Ribeiro, já agora um grande abraço para si, professor, muito obrigado por tudo. O professor Mitar Ribeiro faz uma avaliação muito gira em que ele diz que para nós avaliarmos a riqueza de um país, nós temos que ir aos pontos periféricos desse país. Ora, o que é que isto significa? Se nós saímos de Lisboa e vemos uma capital europeia dentro do distrito de Lisboa, se nós estivermos numa zona ou noutra, acabamos sempre por ter condições e por ter hospitais perto e por ter centros comerciais, etc. Se nós formos para uma aldeia, no sul ou no norte do país, é indiferente, nós aí é que percebemos a riqueza do país. A riqueza do país define-se quando, e o professor Mitar Ribeiro creio que deu o exemplo da Alemanha, em que íamos para zonas mais periféricas do país e continuávamos a ter acesso a quase tudo aquilo que é necessário e para uma vida digna desta civilização ocidental que nos tem trazido muitas benesses e muitos privilégios, pelos quais eu estou efetivamente grato e creio que todos nós devemos estar, pelo menos parcialmente, à civilização ocidental, não é ao governo do Partido Socialista. Mas é aqui que se avalia efetivamente a riqueza do país. E depois fala-se na educação. Na educação eu vi um estudo há pouco tempo que nem chegava a 1% dos alunos inquiridos que sabia dizer onde é que era a Península Ibérica. E agora vocês perguntam, mas esses alunos eram de Inglaterra? Não, esses alunos eram portugueses. Não sabiam onde era a Península Ibérica. E portanto cada vez menos se vê qualidade no ensino, cada vez menos se vê atratividade na carreira de professor, cada vez menos se vê qualidade no Serviço Nacional de Saúde e nós vemos isso nas atitudes das pessoas, porque as pessoas procuram efetivamente, mais do que nunca, seguros de saúde e, portanto, para aqueles que têm preconceitos com o privado, eu acho que vocês estão a perder a corrida por falta de capacidade de gestão. Nas políticas do ambiente e da energia que encarecem cada vez mais os produtos de eletricidade e combustíveis através de impostos indiretos, e deixando cada vez mais pessoas na pobreza energética. Na agricultura, que tem sido gerida revelando uma incapacidade enorme de perceber o funcionamento do próprio setor,
e da sua importância social, económica e, vou acrescentar, ambiental, na falta de controle na entrada de fronteiras e na desvalorização do papel de forças de segurança, vou já terminar, na falta de eficácia no combate à corrupção e, sobretudo, na falta de eficácia da justiça no que diz respeito à relação do cidadão com a justiça. Meus caros, isto é muito simples. Nós podemos continuar aqui a dizer que Pedro Passos Coelho foi o autor de um discurso de ódio ou de um discurso xenófobo ou daquilo que vocês optarem por lhe chamar. O que é facto é que vemos José Gomes Ferreira a trazer para cima da mesa novamente o descontrolo e a abertura que temos das fronteiras nos dias de hoje. É uma coisa que não faz sentido, nunca vai fazer. E, portanto, eu desafio-vos, quando chamam Pedro Passos Coelho de extremista, de xenófobo ou o que for, eu desafio-vos a juntarem a essa parcela de pessoas, os extremistas, José Gomes Ferreira. Eu desafio-vos sinceramente a juntar Luís Montenegro, porque Luís Montenegro também fez um discurso alusivo a essa questão. Eu desafio-vos a juntar a esse grupo de pessoas extremistas Rui Rocha, porque ele também concorda que a imigração deve ser controlada. Portanto, se toda e qualquer pessoa que faz um discurso associado ao controle de fronteiras e que diz que se abrimos demasiadas fronteiras nós permitimos não só a entrada de pessoas boas como a entrada de pessoas más, vocês vão ter que juntar muitas pessoas à categoria dos extremistas. E digo-vos já que isso não vai ser uma tarefa bonita, porque toda e qualquer pessoa que tenha a audácia ou que consiga a ginástica mental suficiente para dizer que Luís Montenegro é um extremista, eu muito honestamente acho que vocês estão demasiado cegos ideologicamente e não conseguem observar a realidade de forma objetiva. E portanto é tão simples como isto. José Gomes Ferreira faz aqui um comentário muito assertivo e o que mais me incomodou não foi o José Gomes Ferreira, não foi a resposta de Ricardo Costa ou a intervenção do jornalista, não foi nenhuma destas três, foram os comentários. Os comentários nesta publicação da SIC Notícias no Instagram. Porque havia muitas pessoas a colocarem-se numa posição contra José Gomes Ferreira, porque eventualmente José Gomes Ferreira poderia ser candidato a alguma coisa ou o que quer que seja. Eu acho que as pessoas estão a perder completamente a noção da realidade. Se as pessoas acham que é preciso ser candidato a um partido ideologicamente oposto ao PS para fazer este tipo de críticas, eu acho que muito honestamente vocês é que são os cegos ideológicos. É tão simples como isso. Porque não é preciso ser um candidato da AD, do Chega ou da IL para apontar o dedo ao PS. Não é preciso. O país está numa forma miserável. O PS vende-nos a ideia de que vivemos num país maravilhoso e que nós não percebemos que vivemos num país maravilhoso. Mas deixe-me dar-lhe uma sugestão, Pedro Nuno Santos. As pessoas não vão querer sair se o país for maravilhoso. Mas as pessoas não vão ter dúvidas de que o país é maravilhoso. Se o país for bom, as pessoas não precisam de ser convencidas de que ele é bom. É só uma dica. Mas aparentemente Pedro Nuno Santos neste momento não se vai dar muito a debater aquilo que é o poder de compra dos portugueses, porque efetivamente é dos piores da União Europeia. Mas bom, meus caros, agradeço-vos imenso por estarem desse lado. Por agora é tudo. Vão ter um podcast muito bom na semana que vem. Já agora posso ir anunciando alguns convidados, já agora ficam a saber. Vou receber o José Matias, que é uma pessoa incrível. Vou receber o professor Ricardo Marchi, que é uma pessoa incrível também. O professor Jaime Nogueira Pinto. E vou receber novamente o professor Mitar Ribeiro. Vamos falar sobre o livro que ele lançou. Vão gostar imenso dos próximos tempos deste podcast e seguramente vão ter aqui muita coisa interessante para ver e eu vou dar o meu melhor para que as entrevistas sejam interessantes para vocês, mas acho que não vai ser preciso grande trabalho, tendo em conta que vou ter estes convidados e tornar a entrevista interessante com estes convidados. Não é uma tarefa difícil. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Deixem um like no vídeo se ainda não deixaram. Vão ter as minhas redes sociais todas na descrição. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.